Boa noite, graça e paz de Jesus a todos que estão nos acompanhando nessa noite, hoje com a presença muito especial do nosso querido pastor Marcos Paixão. E eu queria agradecer logo de cara o fato dele ter aceitado esse convite para esse bate-papo, para essa conversa. Então, seja bem-vindo, pastor Marcos, sinta-se à vontade aqui no Conversas Teológicas, primeira vez aqui no Facebook, a partir dessa plataforma. Obrigado, pastor Ramon. Um privilégio para mim poder compartilhar com você esse momento e com as pessoas que estão nos assistindo também. Esse seu programa já está fazendo muito sucesso. Então, tem muita gente que já está comentando e tem assistido, fica esperando, inclusive, as pessoas que vão sendo anunciadas para partilhar os temas. Então, parabéns aí pela sua iniciativa, muito edificante. Amém, amém. Pastor Marcos, ele é teólogo, ele é pastor batista, como vocês bem sabem, historiador, escritor e diretor, se eu não me engano, do curso de Teologia de História dos Batistas. Estou certo, pastor Marcos? Ou eu errei alguma coisinha? Quase. CHTB, Curso de História e Teologia Batista. Só fiz trocar. Só fiz trocar. Então, é um curso que já está aí há algum tempo, mas talvez seja hoje o melhor curso de História dos Batistas no Brasil. É recomendado e reconhecido por muitos que gostam da teologia, que caminham na academia. Então, você que aí gosta e quer participar e entender mais do movimento batista, você vai ter essa oportunidade de depois aí o pastor Marcos vai deixar as informações e de seguir e de acompanhar esse curso que é muito importante. Então, dito isso, queria logo iniciar e perguntar, pastor Marcos, o que seria teologia contemporânea? A teologia contemporânea ela pode ser explorada de muitos aspectos, Ramon. Então, quando nós falamos de teologia contemporânea, trazendo isso para um aspecto mais acadêmico, nós falamos do estudo das teologias que se propagam hoje. E isso exclui, por exemplo, as antigas teologias, como a teologia reformada, a teologia católica medieval, por exemplo, e traz mais a lume as teologias modernas que surgiram nos últimos tempos, como, por exemplo, a teologia da libertação, a teologia da missão integral e muitas esferas do pentecostalismo. O próprio pentecostalismo ela é uma teologia de muito pouco tempo, talvez não se encaixe mais como uma teologia contemporânea, mas ela está bem perto disso, tem pouco tempo de criada. Mas essas teologias contemporâneas, elas devem ser compreendidas como as teologias mais modernas, que têm surgido nos últimos tempos. Sim, compreendo. Ok? Ok. Dentro disso, como é que você colocaria, pegando a grosso modo, a teologia batista? Quais seriam os principais traços da teologia batista dentro desse universo que seriam as teologias contemporâneas? Como é que você definiria aquilo que é mais primordial, aquilo que é principal? Uma excelente pergunta, Ramon. A teologia batista, primeiro é preciso entender que existem várias teologias batistas hoje. Inclusive, existe muita teologia batista que é contemporânea, não é uma teologia que tem um largo histórico. As igrejas adotam essa teologia batista mais contemporânea, mas se você for fazer uma busca histórica, por exemplo, você não vai conseguir encaixar essa teologia no passado. Ela não existia no passado e você vai logo perceber que ela é algo novo, que tem uma história bem curta, que começou há pouco tempo. A teologia batista, então, ela deve ser... Quando nós falamos de teologia batista, nós precisamos perguntar que teologia batista queremos examinar, porque existem muitas. Se nós olharmos para o começo da história batista e olharmos para a vertente reformada, por exemplo, que é a vertente batista que prevaleceu historicamente falando, e foi essa vertente histórica
dos batistas reformados que começaram na Inglaterra, por exemplo, que migraram para a América do Norte, e na América do Norte fundaram as grandes convenções americanas, a Convenção da Filadélfia, e especialmente a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, o grande Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, esse movimento batista reformado, que começou na Inglaterra e migrou depois para a América do Norte, o Novo Mundo, como era chamado naquele tempo, foram esses homens que enviaram para o Brasil, por exemplo, os missionários que iniciaram a história dos batistas no nosso país. Então, quando eu olho para uma teologia batista reformada, eu primeiro preciso compreender a história desse grupo, e depois preciso entender o que é que esse grupo considerava como teologia. E aí nós precisamos retornar para as confissões de fé que os batistas usaram nesse primeiro momento. Nós temos a primeira confissão batista, que é a de 1644, apesar de ser uma confissão de fé bem antiga, do século XVII, ela é seguida pela Confissão de Fé de 1689, que é a mais utilizada hoje, a mais conhecida, e também a confissão que mais tempo perdurou entre os batistas, tanto na Inglaterra, na Grã-Bretanha como um todo, como também na América do Norte. Então, quando nós olhamos para esse conjunto doutrinário, que pode ser observado a partir do estudo dessas confissões de fé, você vai perceber que essa teologia batista que eu estou me referindo aqui, a teologia dos batistas reformados, é uma teologia, primeiro, antiga, ela é da época dos puritanos, ou seja, ela é do pós-reforma. Os batistas eram puritanos e eles eram frutos da reforma protestante. Uma das heranças teológicas dos batistas reformados, por exemplo, é a herança reformada e a herança puritana. Então, você toma essa teologia dos primeiros batistas, que está viva hoje, bastante viva hoje, você vai entender que há uma força teológica muito grande. A confissão de fé é um verdadeiro compêndio, um manual de teologia sistemática. É uma confissão formada por 32 capítulos, mas que, na verdade, é um livro. Então, você vai ver ali que os batistas, já no século XVII, eram um povo que tinha uma teologia muito bem elaborada, uma teologia muito forte e combativa também. Então, essa é uma das teologias batistas, Ramon, a teologia batista reformada. Agora, durante o tempo, além dessa teologia, desse grupo batista ir sofrendo algumas alterações, novas teologias foram surgindo no caminho. Hoje, no Brasil, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, que tem também a sua própria teologia, a Convenção Batista Brasileira, ela adota oficialmente a declaração doutrinária das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira. E essa declaração doutrinária, quando comparada com a Confissão de 1689, então você vai perceber, primeiro, que existe muita semelhança em alguns pontos, apesar do volume, do tamanho. A confissão da CBB é muito menor em volume, então ele é uma confissão breve, que não traz um debate, um discurso, um desenvolvimento teológico muito grande, comparando com a confissão de 1689. Então, quando você olha, você vai primeiramente notar que há alguma semelhança, mas você também vai perceber que há muita coisa que foi abandonada da primeira confissão de fé batista para essa declaração da CBB. Então, apesar das semelhanças, há muita diferença. E nós estamos lidando aí com uma outra teologia. Essa é uma teologia mais contemporânea, já que a declaração da CBB, por exemplo, ela foi adotada em 1986. A partir de então, essa declaração atual foi usada nas igrejas batistas brasileiras. Então, ela é bem nova também, relacionando aí com as outras mais antigas. Muito importante você fazer essa distinção, porque eu creio que a maioria de nós não tem sequer a noção dessa parte histórica. E falando, a grosso modo, do ambiente batista.
E quando você traz isso, você pontuou muito bem essa herança reformada e as outras confissões e também outras questões que foram surgindo dentro dos batistas brasileiros, como a própria declaração de fé, a declaração doutrinária, que ela é breve, é mais resumida do que a outra confissão de maior tempo. Exatamente, então, é uma declaração de fé que o conteúdo teológico que ela apresenta, ele primeiro é um conteúdo dúbio, ele dá margem para diversos grupos de pensamentos até antagônicos adotarem essa confissão, porque como ela é muito breve, ela não argumenta de modo muito forte, detalhado em cima das questões teológicas, ela abre margem para que muita gente possa adotá-la. Uma coisa interessante, Ramon, você me chamou a atenção aí no seu comentário, é que existe uma outra confissão batista americana chamada Confissão de Fé de New Hampshire. Essa confissão de New Hampshire, ela foi primeiramente adotada pelos batistas americanos no ano de 1830, aproximadamente. Na verdade, ela surge em 1850, de modo público e de modo que se tornou muito mais conhecida. Ela foi elaborada 20 anos antes, mas só vem a público ali na metade do século XIX. E essa confissão, que foi a primeira confissão que a CBD usou no Brasil, os nossos missionários americanos trouxeram essa confissão para cá. Essa confissão, quando foi preparada, New Hampshire, ela foi elaborada a partir das doutrinas da Confissão de 1689. Então, ela era um tipo de resumo daquela confissão. Ela foi preparada em cima dela. Só que ela também é muito breve. E, por ser muito breve, ela abre margem para muita coisa. Então, apesar de ser uma confissão, por exemplo, de cunho calvinista, arminianos podem adotar essa confissão e têm adotado essa confissão de fé, porque a confissão é breve e eles também têm margem para adotar essa confissão a partir de uma argumentação que eles desenvolvem em cima do texto dúbio. E não só os arminianos, um outro grupo batista chamado Landmarquismo, que fez, inclusive, um estrago muito grande no Brasil, aí no começo do movimento, eles também adotaram essa mesma confissão de fé, e eles têm uma eclesiologia totalmente distinta, diferente da eclesiologia típica dos batistas. Então, perceba que uma confissão de fé, quando ela é muito curta, muito pouco abrangente, pouco detalhada, ela termina servindo para que qualquer pessoa a abrace. Quanto maior é uma confissão de fé, mais fechada será a questão teológica, menos erro você terá. Quanto menor ela for, mais dúbia ela será e mais margem ela dará para muitas pessoas de várias perspectivas teológicas adotarem o mesmo documento. Muito interessante que você traz, até porque eu percebo uma questão, eu creio que uma das grandes dificuldades que, falando também da questão batista, do meio histórico em si, do surgimento de conteúdos doutrinários mais complexos e antagônicos, é justamente talvez porque não existam alguns pontos tão detalhados. Eu entendo que a confissão ela contempla muita coisa, é por isso que sou um pastor batista ligado à Convenção Batista Brasileira, mas é inegável que se tem pontos, um dos pontos que eu sempre discuto é de que é uma convenção que ela não fecha nem em 100% com calvinistas, nem 100% com arminianos, mas, pelo contrário, ela acaba dando margem para que esses dois grupos se sustentem, apesar de que, historicamente, os batistas eles nascem num berço calvinista e se sustentam historicamente calvinistas. Só que a nossa convenção, a Convenção Batista Brasileira e a sua declaração, ela dá margem para que esses dois grupos se sustentem. Então, historicamente, dentro desse traço, há essa questão. Há algumas discussões que têm sido feitas no meio batista brasileiro quanto à questão de rever alguns pontos. Não sei até que ponto isso vai acontecer,
mas isso justamente puxa a pergunta seguinte. E a pergunta seguinte, nós falamos aqui da ideia dos batistas e traçamos muito bem a sua herança, a sua historicidade reformada, mas eu queria que você pontuasse a teologia reformada como um todo, como você enxerga o nascimento dela e como é que você enxerga hoje a teologia reformada no Brasil e no mundo. A teologia reformada, ela, na verdade, é um retorno às escrituras sagradas. Quando os reformadores, e antes dele, os pré-reformadores, começaram a se levantar contra os abusos papais da Igreja Católica Romana, do Papa, do clero como um todo, eles procuravam não criar uma nova igreja, mas eles procuravam, na verdade, purificar a igreja, tirar os erros da igreja e que a igreja se tornasse, então, santa, pura, imaculada, como a Escritura Sagrada aponta. E eles tentaram fazer isso. Quando surge o século XVI, o século de Martinho Lutero, de Calvino, Zwingli e todos os outros reformadores naquele mesmo momento, essa ainda era a ideia. Lutero ainda lutou para a purificação da Igreja Católica. Ele até achava que o Papa não sabia dessas coisas. Lutero, na sua ingenuidade, achava que o Papa não tinha consciência da questão das indulgências, como estava sendo feito, dos desvios. Ele entendia que se o Papa fosse alertado, o Papa levantaria-se contra essas injustiças e procurava purificar a igreja. Esse era o entendimento de Lutero. E, na verdade, ele não abriu mão da sua teologia. A teologia dos reformadores, a teologia reformada como um todo, ela nasce com esse desejo de um retorno às escrituras, e é com os reformados que as grandes doutrinas são redescobertas. Talvez essa palavra seja muito importante, porque geralmente as pessoas falam que as doutrinas foram descobertas. Não, elas foram redescobertas. As mesmas doutrinas que Calvino e Lutero pregaram foram as doutrinas que foram pregadas também, em grande parte, por Agostinho. Em todos os tempos, nós tivemos representantes de doutrinas que são doutrinas reformadas hoje. Lutero, com a sua doutrina de que o justo viverá pela fé, salvação pela graça somente, por meio da fé. Talvez esse seja o grande estopim da reforma protestante, essa doutrina tão colossal, que derrubava todas as pretensões papais, todo o poder do Papa, toda a hierarquia da Igreja Católica, toda a questão das indulgências caía por terra. E essa é uma doutrina reformada. Quando nós olhamos para a herança das doutrinas da graça de Deus, também comumente chamadas de calvinismo, nós temos também aí uma herança reformada. Todos esses 5 pontos doutrinários, que são chamados 5 pontos do calvinismo, eles também nasceram na reforma protestante, foram redescobertos, melhor dizendo, na reforma protestante. O sínodo de Dort, que aconteceu no século seguinte, no começo do século XVII, foi um sínodo criado exatamente para examinar uma posição teológica que mais tarde ficaria conhecida como arminianismo, e o sínodo de Dort apontou a posição reformada, que é os 5 pontos do calvinismo, ao mesmo tempo que refutou esse pensamento dos remonstrantes, que eram os discípulos de Armínio, e considerou, isso é muito importante, considerou os 5 pontos que os remonstrantes levantaram como heresia. Então, a posição reformada clássica, isso é importante dizer, considerou a teologia arminiana como um todo como herética. Então, isso é importante ser dito. Agora, o calvinismo da reforma, que é esse leque de teologia reformada que nós chamamos, ele também não está encaixotado nos 5 pontos do calvinismo. Ele é muito mais do que isso, porque a fé reformada é uma visão, uma cosmovisão mais ampla. Nós entendemos toda a soberania de Deus na história, nós compreendemos que há uma teologia pactual nas Escrituras Sagradas, há uma divergência entre batistas e presbiterianos na compreensão desse pacto de Deus com os homens, e é por isso que, por exemplo, os reformados pedobatistas, como presbiterianos, congregacionais, batizam seus filhos
como os católicos romanos batizavam ali os bebês naquele período. E os batistas não batizam seus filhos. A raiz disso, Ramon, não está ligada diretamente nos textos que dão exemplo de batismo de crentes ou que ordenam o batismo de crentes. A raiz pelo qual os batistas entendem que o credo ao batismo é o batismo bíblico tem origens na sua teologia pactual. Então, todas essas doutrinas são doutrinas da reforma, que surgiram no movimento reformado e que estão vivas. As igrejas hoje, por exemplo, muitas estão retornando ao princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto é aquele ensino que admite que o culto a Deus precisa ser regulado pelas Escrituras Sagradas. Isso significa dizer que o culto deve ser como as Escrituras ordenam. Só pode fazer parte, qualquer que seja o elemento, no culto a Deus, se esse elemento for ordenado na palavra de Deus. Então é por isso, por exemplo, que os batistas reformados, eles não aprovam danças na igreja, os batistas reformados reprovam teatro na igreja, porque essas coisas são invenções humanas. Elas não estão nas Escrituras Sagradas. E o culto não é uma expressão voluntária do indivíduo, como se o indivíduo pudesse adorar a Deus do jeito que ele bem entender, ainda que seja de coração e ainda que seja com toda a sinceridade, todo o amor e zelo que o indivíduo tenha por Deus, mas se esse culto não for exatamente aquilo que está prescrito nas Escrituras Sagradas, os batistas reformados, na verdade, a teologia reformada como um todo não admite um culto dessa forma. Então, muitas igrejas estão retornando a esse princípio regulador do culto. A guarda do dia do Senhor, o domingo, que não é um dia para o lazer pessoal, não é um dia para que você trabalhe, é um dia que você deve guardar para o Senhor. As Escrituras dizem que nós devemos lembrar de santificar esse dia, porque ele é um dia separado para Deus. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, ou o Shabat do Senhor, é o descanso do Senhor, traduzindo literalmente o texto. Então, há uma referência nas Escrituras para que esse dia seja guardado zelosamente. É o dia que nós cultuamos a Deus. Então, todo esse retorno que aponta para o princípio regulador do culto tem sido observado por muitas igrejas hoje, e isso é um retorno àquela teologia antiga. Você fez uma colocação que me fugiu agora no finalzinho da sua pergunta. Repita para mim, Ramon. Você perguntou qual era a relevância isso, porque assim, você acabou de trazer todo um contexto histórico daquilo que a teologia reformada defende e daquilo que ela crê. E aí eu pontuei o quê? Como essa situação está atualmente. Eu creio que até você acabou respondendo, de que muitas comunidades, e aí você está trazendo até os batistas reformados, que é bom que a gente pontue aqui na live, que os batistas reformados hoje são um grupo distinto dos batistas brasileiros ligados à CBB. Uhum. Eu acho que isso é bom, porque às vezes as pessoas que estão acompanhando não estão entendendo. Então, os batistas reformados, talvez você possa até pontuar, aqui no Brasil, eles têm esse movimento diferenciado, como você colocou, com esse princípio regulador do culto sendo reativado dentro dessas comunidades e com as pessoas adotando até esse princípio de uma outra confissão, sem ser a declaração doutrinária que os batistas brasileiros colocam. E aí eu coloquei a ideia... Agora, sim, pode falar. Também é importante lembrar, Ramon, que a própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, se você observar, porque eu não estou com ela aqui ao meu alcance, mas sim, há um capítulo na declaração doutrinária, um artigo, que trata sobre o dia do Senhor, o domingo. E se você observar esse texto, você vai ver, você vai notar, e isso é bem interessante,
porque o que os batistas brasileiros defenderam em 1986, quando elaboraram essa confissão de fé atual, essa declaração de fé, quanto à guarda do dia do Senhor, é tão restrito e bíblico quanto está na confissão de 1689. Se você observar essa declaração, você vai ver que há uma exigência para que se obedeça esse dia, se guarde com zelo esse dia, e lá no texto da CBB vai ser muito claro quando os batistas dizem que esse dia não é um dia para lazer nosso, para o nosso próprio bel prazer. Com outras palavras, eles vão argumentar nessa forma e vai mostrar que o domingo é um dia que nós devemos guardar para Deus. Não é um dia para a nossa diversão, para o nosso bel prazer. É um dia para o Senhor, é um dia da adoração. Isso é incrível porque está muito claro no texto da confissão de fé, e isso é até mais claro, em alguns pontos, do que o texto dos puritanos, os batistas de 1689. Agora, é claro que isso é o que está lá no texto. A prática, nós sabemos que é muito diferente disso. Eu acho que o importante da teologia dos batistas reformados é que eles procuram, de fato, cumprir, obedecer aquilo que eles entendem que é a verdadeira teologia das Escrituras Sagradas. Eles não têm um documento apenas para mostrar que tem um documento. Eles procuram, de fato, obedecer aquele documento, porque eles entendem que aquele documento é a fiel interpretação da palavra de Deus. A confissão, é importante que se diga, ela não é um documento sagrado para os batistas. Não é, nunca foi considerado assim. Pelo contrário, é falível. Os batistas entendem que as confissões podem errar. Então, o que os batistas entendem é que esta confissão de fé, ela representa a fiel interpretação da Sagrada Palavra, da Bíblia Sagrada. Então, por isso que eles têm as Escrituras como, de fato, a sua regra de fé. A confissão é só uma sistematização dessas doutrinas. Então, hoje, os batistas reformados, ao meu ver, a importância disso, primeiro, é esse retorno às Escrituras, como aconteceu na época da Reforma, se repete hoje, e esse zelo e esse amor pelas doutrinas conforme estabelecido nos seus documentos, um respeito aos seus documentos. E isso fortalece muito a identidade do grupo, caracteriza muito a identidade do grupo. Muito bem. Como é que você enxerga, eu creio que os presbiterianos aqui no Brasil, a gente vê muito que muitos jovens, principalmente, hoje têm se aproximado do movimento reformado graças a, basicamente, pregadores presbiterianos que começaram, a partir da internet, dos seus sermões, divulgar o pensamento reformado, como Augusto de Nicodemos, o Paulo Júnior, estou citando aqui esses que são mais famosos, mais plurais. Paulo Júnior é o Batista que se refere. Isso. Eu estou citando aqui, a grosso modo, aqueles que as pessoas colocam, né? Depois você pode até pontuar algumas questões distintas, né? Temos o Augusto Nicodemos, alguns citam o Hernandes Dias Lopes, mas outros colocam algumas restrições quanto a ele, né? O Leandro Lima, enfim, outros que estão aí. E o que eu percebi é que havia um vácuo dentro dessa juventude, um desejo de buscar e aprender teologia, que não só caiu no meio batista, dos batistas brasileiros, mas outras denominações históricas, e até no segmento neopentecostal, havia esse vácuo e eles migraram. Eu queria que você me desse um panorama daquilo que você entende e compreende do cenário presbiteriano dentro da teologia reformada aqui no Brasil. Qual é, de fato, o valor deles, a importância a partir desse resgate dessa questão da teologia reformada? Excelente pergunta, Ramon. Os presbiterianos, todos nós, temos uma dívida muito grande com eles. Homens como o pastor Augusto Nicodemos, né, e tantos outros pastores presbiterianos que têm contribuído, mas que especialmente foram os pioneiros nesse resgate da fé reformada no Brasil. Os presbiterianos, eles são um grupo reformado, eles têm a confissão de fé de Westminster.
a Confissão de Fé Batista, que eu citei agora há pouco, de 1689, ela é uma confissão que está em harmonia com a Confissão de Fé de Westminster em quase todos os pontos, com exceção das questões relacionadas ao pacto, como eu mencionei, e das questões relacionadas à eclesiologia. Mas nas outras questões, quase que unanimemente, embora o texto, algumas vezes, os batistas usem uma estilística diferente no seu texto, mas a ideia doutrinária é quase sempre a mesma. Então, foram os presbiterianos, pregando a Confissão de Fé de Westminster, que chamaram muito a atenção, neste cenário brasileiro, para a fé reformada, não resta dúvidas. Você começou a ouvir pregação de verdade há 15 anos, 20 anos para cá, 20 anos atrás, de lá para cá, ouvindo os pregadores presbiterianos no Brasil. Até então, o que nós tínhamos era a pregação da prosperidade, pregação pentecostal, a pregação sentimental, aquela pregação social do evangelho social, mas não tínhamos mais no Brasil a pregação bíblica, exceto, obviamente, naquelas exceções que eram muito poucas em todo o território nacional. Então, foi com o levantamento dos presbiterianos, com o avanço da editora Cultura Cristã, que começou a publicar muitos livros, e especialmente com o advento da internet, a facilidade das pessoas terem internet, os sermões começarem a ser disponibilizados no YouTube, nas plataformas sociais como o Facebook também, e isso deu acesso, especialmente na última década, e mais especialmente ainda nos últimos 5 anos, 6 anos, por aí, a esse conhecimento da fé reformada. Muita gente está em igrejas, em cidades que não existe uma igreja reformada, está numa igreja pentecostal, numa igreja batista mais tradicional, mas já admite uma fé reformada. Está lá porque não há uma igreja reformada naquela cidade. Eu tenho encontrado muitas pessoas no Brasil todo que dizem exatamente isso. Pastor, onde eu moro não tem uma igreja reformada. Eu congrego nessa igreja aqui e eu digo para ele continuar, ficar numa igreja batista, numa igreja até mesmo da Assembleia de Deus, porque é melhor do que ele ficar desigrejado, entendeu? E ele fica ali nessas igrejas, mas ele diz, a minha fé é reformada, eu não consigo mais entender muita coisa que é dito ali, claramente contrário às escrituras, algumas vezes, muitas vezes por ignorância, outras vezes realmente por uma má teologia, mas o fato é isso, os presbiterianos eles deram uma grande ajuda. E relacionando a questão batista, os presbiterianos também ajudaram os batistas no Brasil a descobrirem a sua herança reformada. Foi através dos presbiterianos que nós começamos a ouvir falar que havia uma confissão de fé batista de 1689 e que os batistas eram calvinistas na sua gênese. Então foi através deles também que nós ouvimos isso, que nós ouvimos citações de homens como Charles Spurgeon, William Carey e Andrew Fuller e outros tantos teólogos batistas que eles citavam, provando para os batistas que os batistas eram calvinistas no seu início. E além dos presbiterianos que deram essa grande ajuda, nós também temos a própria a própria editora Fiel. O surgimento da editora Fiel, especialmente no início mesmo da editora, publicou-se a Confissão de Fé de 1689, e o Congresso da Fiel, que existe há muitos anos, muitas décadas, ele começou também a alavancar essa fé batista, a trazer de novo ao Brasil essa herança batista reformada que tinha sido abandonada. Então, esse é o cenário de contribuição dos presbiterianos e aí o surgimento da Fiel, que é uma editora batista, nesse cenário aí de 2 décadas atrás. Mas a dívida, Ramon, que nós temos com os presbiterianos, ela é muito grande. A primeira vez que eu ouvi falar de que os batistas eram calvinistas foi de um professor do seminário, assim que eu cheguei no seminário. Ele conversou comigo, eu já tinha ouvido falar da Confissão de Fé Batista, mas não conhecia a fundo isso. Então, esse professor conversou comigo e começou a me explicar e mostrar as relações que haviam entre a Confissão Batista de 1689, e a Confissão de Fé de Westminster. Isso foi ainda no ano de 2005,
se não me falha a memória. Então, o conhecimento que eu tinha anterior dos batistas calvinistas era um conhecimento muito vago. Não havia, eu conhecia Spurgeon, conhecia um pouco da teologia de Spurgeon, mas tudo assim, alguns pontos, digamos assim. Eu não conhecia o sistema, eu não conhecia a cosmovisão como um todo. E foi no seminário, com a ajuda de alguns professores, que eu pude entender um pouco dessa herança. E aí você tem que correr com as suas próprias pernas e pesquisar e ir atrás para descobrir mais. E isso foi o que eu fiz. Eu corri atrás e aí comecei a ouvir pregações. O que nós tínhamos de pregação reformada era dos presbiterianos, como eu disse. Tínhamos que ouvi-los. Hoje não. Hoje você já tem um leque mais amplo dentro do que você mesmo colocou. Você já tem batistas reformados que já produzem aí conteúdos no YouTube, como você mesmo já tem o curso e outros que estão aí também na internet disponibilizando material, igrejas já estabelecidas. Então, não é mais um sonho, é uma realidade. Exatamente, Ramon. Hoje os batistas reformados estão enraizados no Brasil, não há atrito com outras denominações, nem com presbiterianos, nem com a CBB, não há essa divisão, não há essa guerra. Pelo contrário, os batistas reformados são pacíficos, eles não estão dispostos a lutar por lutar, fazer guerra por fazer guerra. Nosso entendimento certamente é continuar pregando o evangelho de Cristo Jesus, adorando ao nosso Deus da maneira como entendemos ser bíblico, amando os irmãos, reconhecendo neles irmãos em Cristo queridos que são. Então, embora isso seja verdade no que eu diz respeito aos presbiterianos no passado, hoje os batistas já têm muitos pregadores. Você citou aí o Paulo Júnior, né, outro pregador que fez também, muita gente conheceu os batistas reformados, foi o pastor Paul Washer, que também se tornou muito, muito conhecido entre os jovens. O próprio John MacArthur, com seus livros, e as pregações dele também na internet. Então, hoje nós temos uma quantidade muito grande de pregadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que nós temos acesso pela internet, pastores batistas, teólogos batistas, e temos também um seminário batista chegando no Brasil, Seminário Batista Reformado do Brasil, Seminário Batista Confessional do Brasil. É um seminário que está em parceria com o Covenant Baptist Theological Seminary, que é presidido pelo Dr. Sam Waldron. Dr. Sam Waldron esteve no Brasil, esteve em Teresina no mês de dezembro de 2019, e essa parceria foi fechada com os batistas brasileiros, e ainda esse ano, se o nosso Deus permitir, se essa pandemia chegar ao fim, nós vamos ter aqui no Brasil, começando por Teresina, São Paulo, são 4 estados que vão sediar o seminário. Então é uma dádiva muito grande. Os batistas reformados hoje têm uma editora, na verdade 2 editoras estão surgindo. Uma está enraizada, que é a editora O Estandarte de Cristo, tem publicado obras dos batistas, tanto batistas reformados contemporâneos, quanto clássicos, como os livros de John Bunyan, Arthur W. Pink, enfim, é um conjunto teológico muito importante, Ramon, que tem surgido no Brasil através da editora O Estandarte de Cristo. E agora surgiu uma outra editora importante, a editora Pronobis, no Rio de Janeiro, que também tem começou a publicar material de grande nível, clássicos da literatura, como a Teologia Sistemática do James Pettigrew Boyce, foi lançada recentemente, há um mês atrás. Você pode até... A sua está chegando aí, viu? Verdade. Você pode até, pastor Marcos, se você puder, se tiver aí com o livro em mãos, pode até fazer aí a propaganda desse material, que para você que acompanha o Conversas Teológicas e quer adquirir uma teologia clássica batista, tá aí, vou deixar o pastor Marcos, vai dar uma palavrinha mais sobre esse material. Esse livro, Ramon, aqui, dá para ver direitinho aí, que eu não estou conseguindo ver. Eu vou até tirar, vou até mexer aqui para ficar melhor. Pronto. Agora sim.
Esse aqui é o lançamento da editora Pronobis, é o primeiro livro da editora Pronobis, a Teologia Sistemática do James Pettigrew Boyce. Essa teologia é o maior clássico da teologia batista, e foi com esse livro, prestem bem atenção, que os missionários batistas que vieram para o Brasil começaram a estudar. Esse livro ele foi publicado ali depois, em meados de 1870, aproximadamente, mas aqui estão reunidas as aulas que o Dr. James Boyce dava aos seus alunos do Seminário Batista. Ele é o fundador do Seminário Batista do Sul. Hoje o Seminário do Sul, atualmente, é o maior seminário do mundo evangélico, e ele tem um colégio chamado Boyce College, que é uma homenagem ao James Boyce. O seminário hoje é presidido pelo Albert Moeller Jr. E esse livro ele é importantíssimo para os batistas, porque aqui vocês vão ver como os batistas confessavam a sua fé. Qual era a doutrina dos batistas? Como os batistas do passado, lá dos Estados Unidos, que mandaram os missionários para cá, em que é que eles criam de fato? Venha para essa sistemática. Esse livro está... O pedido que eu fiz esgotou, mas eu estou recebendo uma remessa de livros, deve chegar aí daqui a uns 10 dias, e a gente vai voltar a vender esse material. Vale muito a pena adquirir esse livro. Tem um material novo do Andrew Fuller saindo também, deve chegar na próxima remessa, um livro sobre evangelização de um batista calvinista. O pessoal diz que os calvinistas têm ojeriza a evangelização, isso é uma lenda urbana, Ramon. Muito, muito bom, muito bom. Agora, mudando radicalmente de panorama, eu tenho visto que a teologia liberal ela é classicamente falada a partir do estrago que ela fez na fé na Europa. Mas eu queria que você desse um panorama básico, rápido, claro, porque é muita coisa, sobre essa teologia liberal e como é que você enxerga ela aqui no Brasil. Como é que se ela de fato tem raízes aqui ou não, ela está mais mesmo isolada ainda no circuito europeu até americano. Ramon, a teologia liberal ela fez um estrago muito grande, continua fazendo um estrago muito grande. Infelizmente, muitos pastores ainda são liberais, e muitos nem sabem o que é isso, né? Eles defendem uma teologia liberal achando que estão defendendo as escrituras, quando na verdade estão ali defendendo aquilo que Rudolf Bultmann defendeu, muitos homens do passado, teólogos liberais do passado defenderam. É importante Sim. destacar que na época do surgimento da teologia liberal, ali por volta do século XIX, um pouco antes ainda, as raízes estão ali antes, houve uma disputa muito grande entre os teólogos reformados, especialmente alguns presbiterianos do seminário de Princeton, o próprio Charles Hodge, ele era um dos nomes mais importantes naquela época, e foi professor do James Boyce. James Boyce estudou teologia em Princeton, esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esses homens, eles se levantaram contra a teologia liberal, porque a teologia liberal estava simplesmente matando a fé das pessoas. Então, eles diziam que as escrituras sagradas eram um livro meramente humano. A Bíblia era um livro para você pesquisar sobre a religião dos israelitas. Então, o máximo que ela seria era um livro de antropologia, para você ver como era a religiosidade no passado, em que os israelitas criam, mas negavam completamente o sobrenaturalismo das escrituras sagradas. Negavam os milagres, negavam a própria existência de Deus, a existência de Deus conforme apresentado pela Bíblia, negavam a transcendência e a imanência de Deus. Eles diziam que tudo isso era algo que foi criado para dar ao homem alguma esperança interior, e assim eles aboliram a oração das igrejas. Isso tirou completamente a fé das pessoas, acabou com a fé das pessoas. As escrituras sagradas talvez tenha sido o ponto de maior guerra entre os ortodoxos e os liberais. A Bíblia foi atacada impiedosamente pelos liberais. Eles bateram na inspiração das escrituras. Portanto, para eles não havia nada de inspirado nas escrituras, e se não havia nada de inspirado, a Bíblia era um livro cheio de erros.
erros históricos, erros geográficos, de toda a natureza que você possa imaginar. Então, eles defenderam essas coisas, os liberais. Rodolfo Bultmann, por exemplo, Rodolfo Bultmann, ele era um presbítero da igreja, de uma igreja protestante. E Bultmann dizia para as pessoas o seguinte, as pessoas diziam assim, Bultmann, é verdade que você não acredita que Jesus ressuscitou? É verdade que você nega a ressurreição de Jesus? Bultmann dizia, não, eu não nego que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Os apóstolos acreditavam que Jesus ressuscitou. Então, como é que eu vou negar isso? Mas aí, quando Bultmann era questionado mais firmemente, quando o debate era, então, prolongado, Bultmann começava a mostrar de que maneira ele acreditava nessa ressurreição. Então, ele dizia, Jesus ressuscitou no coração dos apóstolos. Ou seja, ele não ressuscitou literalmente, em carne e osso, mas ressuscitou no interior de cada um. Então, é uma abstração completamente descabida, vai de encontro com a verdade central do cristianismo. Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios, ele diz, se nós não acreditarmos que Cristo ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa é uma doutrina central para os cristãos, a ressurreição corpórea, o nascimento virginal. Os liberais negaram que Jesus nasceu de uma virgem. Então, Ramon, todo esse conjunto de sobrenaturalismo, dos milagres, são negados pelos liberais. E essa teologia chegou no Brasil. O Brasil, inclusive os batistas, o Seminário Batista do Recife, no passado, foi um seminário altamente liberal. Todo mundo sabe disso. E outros seminários também, batistas, que tinham professores liberais nos seus quadros, alguns ainda têm até hoje, e esses homens que são os mestres desses seminários, eles vão difundindo essa teologia, essa falsa teologia, e isso é que mata as igrejas. Você às vezes não entende por que a igreja é tão fraca, por que a igreja não tem mais aquele poder, não há mais uma pregação poderosa, parece que não há mais atração, as pessoas olham para a mensagem que é pregada no púlpito e aquilo não lhes causa nada, não há poder algum. Claro, a teologia liberal acaba com o poder da palavra, porque ela não prega a palavra de Deus. Então, essas coisas vêm adentrando. Olha, os autores das escrituras, os autores dos livros canônicos, são todos questionados pelos teólogos liberais. Todos eles. A data de autoria dos livros são todas questionadas. Então, um livro que foi escrito, por exemplo, no século X a.C., vamos pensar aqui. O teólogo liberal olha e diz o seguinte, olha, isso aqui foi escrito no século II depois de Cristo, ou seja, as escrituras estão dizendo que o livro tem 1000 anos antes de Cristo. Eles estão dizendo que foi escrito 200 anos depois de Cristo. E negam os autores das escrituras sagradas. Certa vez eu estive conversando com um pastor, e aí esse pastor estava explicando um texto bíblico, né? Ele estava me falando isso, me contando como explicou um texto para uma pessoa. E ele então começou a dizer o seguinte, olha, eu tive que mostrar para essa pessoa que aqui quem está falando é Paulo, mas aqui quem está falando é Cristo. Ou seja, ele toma as escrituras sagradas e aponta como se uma parte fosse mais inspirada, digamos assim, do que a outra. Tudo que Paulo falou, tudo que Cristo falou foi inspirado pelo Espírito Santo. Até as palavras de Satanás nas escrituras são inspiradas, porque foi o Espírito que inspirou os autores sagrados, que moveu os autores sagrados a escrever todas aquelas coisas. Então, não importa se foi Jesus quem falou, se foi Paulo quem falou, se foi Moisés, tudo que está revelado, escrito na palavra, tem o mesmo peso, é a revelação, é a palavra de Deus. E isso é importante, não devemos fazer essa separação. Aquelas Bíblias que vêm, por exemplo, com letras vermelhas, as palavras de Cristo com letras vermelhas, elas refletem esse espírito, de que as palavras de Cristo têm mais importância do que o restante das Escrituras. Quando você toma, por exemplo,
faz uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento e diminui o Antigo Testamento diante do Novo, você também faz uma separação como se aquilo que foi revelado no Antigo fosse inferior e menos importante hoje do que o que está no Novo Testamento. Então, todas estas coisas e muitas outras, que eu não terei tempo de citar, são instrumentos, ferramentas danosas da teologia liberal, e esse negócio chegou no Brasil e ainda está no Brasil, ainda tem teologia liberal no Brasil. Pode falar. Deixa eu só lembrar aqui uma coisa importante. Na Europa, você começou falando da Europa, o desastre que a teologia liberal provocou na Europa foi tão grande, tão avassalador, que muitas igrejas, templos, né, prédios, edifícios onde a igreja do Senhor Jesus se reunia para adorá-lo e cultuá-lo, acabaram se transformando em boates, acabaram se transformando em pontos de aluguel para comércios, para habitação, e até, pasme, muitas acabaram se tornando em ambientes de prostituição. Então, por que isso aconteceu? O pai disso é a teologia liberal. A teologia liberal matou as pessoas, a fé das pessoas. Elas não tinham mais por que ir para a igreja. O que eu vou fazer na igreja se eu vou orar para quem? Se Deus não existe, se esse negócio de oração é algo só interior. A pessoa estava enganando a si mesma, era algo psicológico. Então a teologia liberal acabou com isso. Muito, muito bem pontuado. E hoje a gente vê uma Europa que, segundo os historiadores, é uma Europa pós-cristã, vivendo dilemas assim terríveis. E graças a Deus, no Brasil, a gente tem, como você citou, a teologia reformada e outras teologias que a gente pode considerar como boas, fazendo enfrentamento a esses pequenos focos que, às vezes, a gente acha que não é nada, mas que, de repente, tomam uma proporção gigante. Então, os seminários, que são as casas formadoras dos futuros pastores, dos futuros teólogos que irão publicar nas editoras, eu creio que é um dever, é uma responsabilidade muito grande do reitor de cada seminário ao colocar um professor ali. Ele está formando não só o aluno do agora, mas o aluno do amanhã. Então, é muito, muito importante. Nosso tempo está correndo, mas ainda temos aqui a teologia neo-ortodoxa. Eu queria que você pontuasse um pouquinho, porque há uma dúvida das pessoas, e aí sempre pergunto, teologia neo-ortodoxa e teologia liberal são a mesma coisa ou são coisas distintas? Elas são coisas distintas. A teologia, a neo-ortodoxia do Karl Barth, ela tem algumas coisas boas ali. Ninguém pode pegar e jogar tudo fora. Uma das habilidades que o teólogo precisa ter é saber investigar e saber a partir dali entender o que é bom e o que não é bom. Por exemplo, Ramon, para ilustrar esse ponto, nós utilizamos hoje, nos nossos estudos teológicos de interpretação, ferramentas que foram criadas pelos liberais. Por exemplo, a hermenêutica crítica, com as suas ferramentas, a crítica da redação, né? A crítica da redação, a crítica da forma, todos esses recursos foram os liberais que criaram, e eles foram usados para detrimento da palavra de Deus, mas são ferramentas que podem ser utilizadas com um fim produtivo, e tem muitos teólogos que utilizam essas ferramentas para entender mais o contexto literário das escrituras, entender a história de um livro, por exemplo, né? Então, toda a questão da autoria, né, crítica do autor também. Então, quando você usa essas ferramentas de forma apropriada, você pode fazer bons usos dela. Então, a neo-ortodoxia também tem algumas coisas interessantes nela, não são muitas não, mas dá para ver alguma coisa boa. O Barth, por exemplo, ele tinha um problema quanto à questão das escrituras sagradas. Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus. Isso é um problema,
porque as Escrituras afirmam que são a palavra de Deus de fato. Elas não se tornam, elas são de fato a palavra de Deus. Mas Barr entendia o seguinte, que a partir do momento que você lê as Escrituras, que você está ali sobre as Escrituras Sagradas, e que Deus fala ao seu coração, só ali, naquele momento, é que a Bíblia passa a ser a palavra de Deus. Enquanto isso não acontece, ela é só um livro, é só uma palavra qualquer. Então, ele tem muito essa pegada muito pessoal entre o leitor e o livro sagrado, e ele vai fazer essa conexão indevida. O Barr, ele tem muitos comentários bons, inclusive, Romanos é um comentário muito famoso de Karl Barr, e deve ser lido pelos teólogos, estudado pelos teólogos, muito citado por quem estuda o livro de Romanos. Então, é preciso ter essa nobreza de olhar para a teologia neo-ortodoxa, por exemplo, e saber que pode-se aproveitar alguma coisa dali. Como eu disse, não é muita coisa não, mas tem alguma coisa ali que você pode certamente entender, como nos liberais também. Alguns teólogos não gostam de ler nada que é liberal. Eu leio muita coisa dos liberais, porque primeiro eu preciso conhecê-los. Segundo, eu preciso... pode ser que alguma coisa que eles utilizam ali eu possa utilizar de uma maneira correta. O grande problema são as conclusões. Eles chegam com as ferramentas que têm a conclusões erradas, porque eles vão cobertos de pressupostos. Nós temos os nossos pressupostos, todos temos, mas usamos as ferramentas e chegamos em outras conclusões. Então, é a maneira como você usa as ferramentas que vai importar muito em última análise. É muito bem colocado, porque, por exemplo, há muitas vezes aquela ideia, eu tenho um ponto de vista, eu tenho uma teologia. Ok, eu acho que todos nós construímos algo e, de fato, nós caímos em alguma coisa, isso pegando a grosso modo para tudo. E quando se fala de teologia, muito mais a nossa responsabilidade. Mas quando se fala do campo teológico, é impossível você exercer uma crítica sobre qualquer sistema teológico que seja, se você não conhece minimamente ele. Como os teólogos reformados iriam refutar, ou como os pais da igreja antigamente iriam refutar os hereges daquele tempo, se eles não conheciam seus escritos, se eles não tinham como analisar e embasar teologicamente, filosoficamente, a refutação disso. Então, quando eu olho para Barth, eu entendo que Barth tem uma grande contribuição para a teologia, quando nós falamos da teologia acadêmica em si, e que dá para você retirar muitas coisas boas, dá para você entender a partir de Barth muita coisa positiva, como também dá para você olhar e dizer, Barth, como você bem pontuou, errou nisso, nisso e nisso. Assim como os liberais deixaram ferramentas que hoje estão sendo bem utilizadas e têm abençoado o entendimento correto da Escritura, do ponto de vista exegético, do ponto de vista histórico, ou seja, não podemos pegar tudo e jogar fora. A gente tem que ter essa consciência. Ok, é verdade. Dito isso, já são aí, estamos aí com quase 1 hora, e eu quero agradecer, ainda teríamos 2 temas para tratar, que seria a missão integral, a teologia da libertação, mas vai ficar para uma segunda parte, só basta a gente combinar, eu creio que vai haver sim esse novo momento, mas eu queria agradecer ao pastor Marcos Paixão pela disponibilidade, pelo tempo cedido, e com certeza essa live que aconteceu, ela vai ficar aqui no Facebook, também vai para o Facebook do pastor Marcos Paixão, ela estará no Anchor, que é uma plataforma de podcast, no Spotify, no YouTube, e se possível estará também no Instagram. Então não se preocupe, esse material vai estar à disposição para que você possa ouvir, assistir e entender um pouco mais. Então, muito obrigado, pastor Marcos Paixão, pela sua disponibilidade aqui essa noite. Ok, Ramon. Essa próxima live vai ser bem interessante, porque você tratou de 2 teologias aí, que, na verdade, elas são muito mais políticas do que teologias. Eu vou fazer questão de
participar dessa daí. Ramon, essa vai ser muito boa. Ramon, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, falar um pouco sobre o tema que você escolheu, conversar, trazer algumas informações. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, que o Senhor Deus te ilumine, sempre te conduza, Amém. E que muita gente possa ter o privilégio de assistir esse material que você tem gravado aí. Eu conheci há pouco tempo, mas as informações já vinham chegando para mim sobre esse trabalho que você vinha fazendo, e aí um dia desses eu parei para assistir uma das gravações que você fez, e achei bem interessante e bem produtivo. Que o Senhor te abençoe nesse projeto. Amém. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Compartilhe aí essa live com seus amigos, com as suas amigas. Leve a boa teologia àqueles que precisam. Então, uma boa noite, que Deus nos abençoe e sigamos aí na graça de Cristo, comandando as nossas vidas. Grande abraço. Abraço.